Do oculto ao revelado, uma obra inédita apresentando o coração e o surgimento das sociedades secretas, assim como suas intenções e ambições. Esta obra busca fazer uma viagem histórica junto às primeiras comunidades animistas, buscando entender e compreender como essas sociedades evoluíram e quais foram os seus desdobramentos até o surgimento das sociedades secretas modernas. Também faremos uma abordagem sobre a sociedade secreta da maçonaria, como funciona a ordem, quem são os iniciados, quais são os seus ritos, sinais, costumes e códigos secretos. Uma ordem secular, exclusiva para cavaleiros masculinos. Qual a sua influência na sociedade? Governantes, autoridades, o que leva essas pessoas a entrarem na ordem secreta da maçonaria? Tudo isso e muito mais pode ser entendido nesta obra, Do Oculto ao Revelado. A obra também procura apresentar os efeitos catastróficos da primeira e segunda queda dos anjos, assim como suas interferências junto à humanidade, suas ambições e suas paixões pela espécie humana. Pecado este e transgressões que levaram ao seu castigo e afastamento da presença de Deus e ocasionou a primeira queda dos anjos. Como eles tentam influenciar e manipular a espécie humana, até chegarmos ao surgimento da Igreja junto com Cristo Jesus, até os dias atuais. Tudo isto pode ser encontrado nesta obra, Do Oculto ao Revelado. Certo, pessoas, então nós retornamos com a nossa entrevistada desta noite no Arquivo X Podcast, a Paula Martins, ela que é psicóloga. No primeiro bloco aqui ela já falou um pouquinho da trajetória profissional dela, o que levou ela a ser psicóloga, e aí nós comentamos um pouquinho lá sobre as disciplinas que ela achou mais difícil, né, as características, né, e Paula, as que tu achou mais fácil, assim, qual é a disciplina que tu assim, tudo a ver, tá tudo certo, vai tranquilo? Olha, não sei se tem essa opção. Todas têm o mesmo nível. Todas têm um nível de dificuldade, né? Um desafio ali. E tu sabe que foi uma dificuldade para mim a escolha da abordagem, porque eu gostava de todas. Então, assim, é o que eu falo. E em que momento do curso tu tem que fazer essa escolha? Assim, é aconselhável, né? A orientação é que quando tu vai chegando pro final ali, antes do estágio profissional, tu já tenha, assim, escolhido a abordagem, né? Para que tu faça o teu estágio profissional já voltado ali, né, para a área que tu vai atuar e também a abordagem que tu vai usar na tua atuação. Então, para te ter um aproveitamento melhor, sim, e tu vai precisar, né, escolher a abordagem, tu vai precisar fundamentar toda a tua prática ali no estágio profissional em uma das teorias. Então, tu precisa, né, vai chegando ali pro final do curso, tu já precisa ir fazendo essa escolha. E aí, o que aconteceu comigo? Eu ia estudar a abordagem psicanalítica, né? A gente sempre tem a teoria e a parte mais teórica, né? E a parte de práticas, né? Técnicas, né? E aí eu me apaixonava. Psicanalítica, me apaixonei. Eu sou apaixonado eu sou apaixonado por essa área. Os professores também são tão bons, né? Que eles vendem tão bem o peixe deles que tu acaba se encantando. Exatamente, se encantando ali com a abordagem. Aí depois passei para sistêmicas e foi a mesma coisa. Então eu me apaixonei por sistêmicas, não é isso que eu quero trabalhar com casais, é uma área que eu acho fantástica, e famílias e casais, então não é isso que eu quero, tô decidida.
Aí, quando eu passei a estudar a TCC, né, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental, que é a minha abordagem hoje, o que eu atuo, aí eu me apaixonei também, me encantei, e aí eu decidi, não, vai ser essa, né? Mesmo que as outras eu tenha gostado muito, mas a teoria cognitivo-comportamental foi a que combinou muito mais assim com o que eu Uhum. acredito, né? A que tem mais evidências, né, no funcionamento, né, na recuperação, enfim, no tratamento. Então, foi por isso assim que eu escolhi. Uhum. Então, assim, fácil, eu acho que não nenhuma posso definir como fácil, mas elas são muito prazerosas, assim, né? Principalmente as de técnicas, né? Então, foram as que eu posso dizer que eu mais gostei, assim, não que sejam mais fáceis, mas que eu mais gostei, assim, mais dinâmicas, né? Que despertam mais curiosidade, Uhum. que também te proporcionam, assim, te imaginar no setting terapêutico, né, que a gente chama, assim. Então, é a que a gente mais consegue, assim, se aproximar da prática clínica futuramente. Então, para mim, foram as mais prazerosas. Não vou Uhum. dizer fáceis, mas mais prazerosas. Perfeito, tá certo. Os espaços assim socioocupacionais, né? Em quais espaços o psicólogo ele pode atuar hoje? Sei que são diversos, São né? diversos. Quais espaços, assim, minimamente falando, Sim. ele pode atuar? A psicologia tem essa grande vantagem, assim, né? Eu acho que ela é muito importante em várias áreas, né? E várias áreas precisam desse profissional, valorizam esse profissional. Então, a gente imagina muito mais, assim, a gente restringe, ou quem tá começando, ou quem tá de fora, acaba vendo o psicólogo mais como aquele profissional de consultório, né? Mas, como tu falou, assim, existem várias áreas que o psicólogo pode atuar. Por exemplo, ele pode atuar na clínica, né? Uhum. Atendendo, fazendo acompanhamento, avaliação psicológica, né? Processo terapêutico ali individual, de casais, de família, no consultório, que é a prática clínica. Aí ele pode também trabalhar em hospitais, Uhum. né? A psicologia hospitalar, ela tem uma demanda muito grande, né, de profissionais. Sim. Aí no hospital ele ficaria mais com saúde mental? Assim, ele pode E- trabalhar, atuar tanto na prática, né, ali com os pacientes psiquiátricos, na ala Tá. psiquiátrica, Sim. quanto também ele pode fazer um atendimento no leito, né, em emergências ou no pessoal Uhum. que está internado, né. Então, assim, muito importante a atuação de um psicólogo hospitalar, por exemplo, após um acidente, Sim. às vezes a pessoa tem a perda, né, de um membro, né, a pessoa pode Sim. sofrer. Então, muito Entendi. importante ter ali antes da cirurgia, né, pacientes que vão passar por cirurgias graves, cirurgias importantes, assim, também é Sim. fundamental esse acompanhamento do Claro, e tu psicólogo. sabe que a gente no dia a dia a gente nem para pensar sobre isso e sobre esse tipo de atuação, Sim, mas claro, é fundamental, é né? fundamental. Às vezes a pessoa está em choque ou está Exatamente. indecisa sobre determinado procedimento, né? Então, nada melhor do que, né, falar com um profissional Claro. para tentar se entender, para ver se realmente é isso que a pessoa quer, ou às vezes para minimizar impactos, né? Exatamente. Minimizar impactos Exatamente. negativos, né? E um acolhimento, eu acho que se for muito Perfeito. necessário, né? A oncologia hoje também é uma área que os profissionais psicólogos também estão atuando bastante, né? Na área da Sim. oncologia. Aí pode atuar tanto de forma individual ali com os pacientes, quanto pode fazer um trabalho em grupo, né? Com um grupo de pacientes oncológicos ou de outros pacientes, né? Então tem todo esse Uhum. trabalho aí na área hospitalar. Temos também psicologia do esporte, né? Que é uma área bem legal, assim, que as pessoas pouco conhecem, Uhum. né? Eu desconhecia. Mas então, o psicólogo pode atuar com atletas, com a equipe, Entendi. né? Então Mas não tem é todo. coach. Não Não é é coach. não é Não é coach. coach, né? E alguns atletas, assim, times, geralmente ficam longe da família, né? Às vezes a família mora num lugar, eles estão em outro, então tem todo esse acompanhamento, esse acolhimento, né? Uhum. Também eu acho muito importante, assim, para conseguir ali trazer uma visão mais clara, mais ampla, habilidades, né? Habilidades sociais ali entre a equipe,
lidar com a frustração. Então, Sim, tudo isso, sim, né, é sim. muito importante. Tem muita coisa ali para o psicólogo do esporte trabalhar. E, claro, não só no futebol, mas em todas as áreas Uhum. tem espaço para o psicólogo atuar, né? Uma lei que ela ainda assim não se, apesar da lei já existir, mas ela não se concretiza assim no seu todo, né? Mas existe uma lei que para a educação que né, minimamente deveria ter um psicólogo e um assistente social atuando na educação, Na né? educação, uhum. Claro que se você for olhar as prefeituras de uma forma geral, elas tentam minimamente se enquadrar na lei, né? Só que eu acredito que da maneira que elas fazem, não tem muito sentido, que é o que tem que ter um psicólogo e tem que ter um assistente social. Então, via de regra, as prefeituras, o que elas fazem? Elas contratam um profissional, um assistente social, um psicólogo e bota lá na Secretaria de Educação, que esse profissional, então, teoricamente, ele tem que dar conta de todas as escolas da rede. E a gente sabe que daí, humanamente, impossível, né? Então, quando essa lei surgiu, eu, na minha visão, até comemorei, né? Claro. Porque eu, na minha visão, cada escola terá um psicólogo e um assistente social. Ok, aí humanamente, sim, humanamente possível o profissional fazer o atendimento, né, da demanda daquela escola, mas não na secretaria e atender a demanda do município Sim, todo. não. Não é viável, Não né? é viável. Não é viável, né? E aí acaba, né, sendo atendido assim, em muito poucos casos, né? Poucos Sim. casos conseguem ter esse acesso, né, ao atendimento. Então, essa é outra área, né, que a psicologia pode atuar, o psicólogo pode atuar como psicólogo escolar, né? É o termo que a gente chama, psicólogo escolar. E aí, sim, ele vai trabalhar com as demandas da escola, né? Atendendo alunos, né? Esse atendendo não é de forma terapêutica, né? Uhum, É um atendimento diferente, uhum. né? Ele vai ali entender a demanda, entender o que está acontecendo, qual é a dificuldade daquele aluno, qual está sendo a dificuldade da escola com o aluno, da família com a escola. Aí, se preciso encaminhar para uma psicoterapia, ele vai, né, vai ser o responsável por encaminhar, ele vai dar um destino para aquela Sim, demanda, né? sim, sim, Então, sim, o psicólogo escolar tem um papel sim. importantíssimo aí Claro. nas escolas, na educação como um todo, né? Além disso, então, a gente falou de psicologia hospitalar, escolar, do esporte, clínica. Deixa eu ver se eu me recordo alguma outra. O serviço carcerário também Também, tem. Eu conheci sim, uma sim, psicóloga da sim. SUSEP, Isso. da SUSEP. Eu tive a oportunidade de sentar um pouco e conversar com ela, né? E aí eu me colocando no lugar dela. E eu questionei ela, como que é o teu fazer, como é a tua prática profissional, né? Você enquanto psicóloga no sistema carcerário. Eu fiquei imaginando, assim, muita dificuldade, né? Porque né, o que a gente vê hoje, o que Sim, a gente sim. sabe do sistema carcerário, né? E trabalhar a psicologia no sistema carcerário. E aí ela foi me explicando, não, Cristiano, a gente faz assim. Daí eu comecei, tá, é possível, mas é desafiador. Que, em resumo, assim, é o grande papel do psicólogo, né, nas diferentes áreas de atuação, né? Promover saúde mental, né? Promover qualidade de vida em qualquer uma dessas áreas. Uhum. Legal. Nós temos também os psicólogos na política de assistência social também, né? No Sim, CRAS, no CRES isso, também tem, né? Os isso. colegas, Uhum. nas UBSs também, né? Uh, particularmente, eu também acho um pouco desumano, tá? Nas UBSs, o que eu acho desumano para o profissional, né? Via de regra também, né? As redes, né? Não vamos citar municípios, tá? Mas via de regra é estipulado um tempo de atendimento, né, para cada paciente ou usuário, né, para o psicólogo na rede de saúde, na OBS. Isso vai variar de município para município, vai variar assim da forma que os profissionais constroem isso lá na sua rede, tá? Mas eu conheço algumas redes aqui no entorno do Vale Paraíba, que é de onde nós estamos falando,
que o tempo estipulado é de meia hora por atendimento. Logo, se você é um profissional que você trabalha 4 horas, você faz 4 horas num turno, seja o turno da manhã ou seja o turno da tarde, né? Então, nessas 4 horas, já é agendado para você 8 atendimentos. Então, se você tem que fazer 8 atendimentos no turno da manhã e 8 atendimentos no turno da tarde. Ou seja, isso soma-se minimamente 16 atendimentos num dia. O que é a minha visão sobre isso, Paula? Perde-se em qualidade. Eu não sei como que tu enxerga isso. Tu acha que, humanamente falando, meia hora, estipular um tempo. Vamos começar pelo básico. Estipular um tempo. Como é que tu vê isso? Tanto em qualquer atendimento, seja ele no atendimento básico, né, no SUS ou no particular, a gente tem um tempo estipulado, né? Hoje eu trabalho com atendimentos particulares. E aí a gente já faz a combinação ali na primeira sessão, a gente já faz um contrato terapêutico, que a gente chama, né? Explicando para a pessoa, então, quais são os dias da semana que ela vai vir, ou qual o dia da semana, qual vai ser o horário dela, e os nossos atendimentos geralmente são de 50 minutos. Tá? Então, a gente está falando aí, né, de um atendimento de 30 minutos, mas isso não acontece só na rede pública. Planos também é assim que funciona. Planos de saúde também. E claro, eu acho que cada profissional, assim, ele vai ter o seu limite, né? A sua capacidade de atender. E aí, claro, a gente sabe, entra muitas coisas, né? Que a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando apenas sobre isso, né? Mas a gente precisa avaliar, então, o profissional, ele precisa avaliar se ele tem capacidade de atender todas essas pessoas e a qualidade que ele vai dar para esses atendimentos. Achar que é possível? Pode ser possível tu atender com qualidade, né, dentro de 30 minutos. Talvez não para o plano terapêutico que ele gostaria, mas eu acho que dá para fazer algumas coisas aí em 30 minutos, dá, mas vai depender muito da disponibilidade desse profissional. Mas aí, por outro lado, o que acontece? Esse vai ser um profissional super cansado, como a gente falou, 16 pacientes por dia. Isso, eu não consigo imaginar um profissional chegando no final do dia assim, arrebentado, assim. Porque trabalhar com a pessoa, com as demandas de outra pessoa, com o sofrimento de outra pessoa, também requer muito de ti como profissional, né? Então, assim, no atendimento, o nosso atendimento, ele não é aquele né, no particular, que é onde eu atuo, não é só aqueles 50 minutos que eu fico com aquele paciente, né? A gente tem todo o tempo de levar aquele caso para uma supervisão, né? Quando é um caso mais difícil, um caso que a gente precisa, a gente leva para supervisão. Então, a gente tem, né, todo esse tempo ali com outro profissional mais experiente, né? Geralmente um professor. Então, a gente vai estudar aquele caso, a gente vai formular um plano de tratamento para aquele caso. Então, assim, tudo isso leva muito tempo, né? Sim. Então, tu imagina uma pessoa aí que atenda esse número de pacientes, né? Eu acho, como tu falou, assim, humanamente impossível que ele consiga dar essa qualidade de atendimento para esse volume tão grande, né? Tu sabe que no nosso município, onde eu atuo como assistente social, nós conseguimos, foi uma luta da categoria, nós conseguimos fixar o nosso tempo mínimo de atendimento em 1 hora por atendimento. Então, nós temos 4 atendimentos de manhã e 4 atendimentos à tarde. No fazer profissional, o que isso impacta? Você consegue qualidade no trabalho. Você consegue fazer a escuta sensível, você consegue fazer o plano de ação familiar, como que você vai fazer as intervenções com aquela família. Excepcional. Consegue até ir ao banheiro. Exatamente, consegue até... Meia hora, né? Um paciente... Exatamente. Pena que os colegas desse município, né, que eu atuo também, pena que os colegas da psicologia ainda não conseguiram isso, mas nós do serviço social já conseguimos.
E isso se traduz em qualidade. Exato. Qualidade. Qualidade para o usuário, né? O usuário, então, ele também sai satisfeito, porque não foi feito um atendimento. Sabe aqueles atendimentos de algumas décadas atrás? Os médicos da velha guarda, que você entrava, ele te atendia assim, em 2 minutos, sem olhar para sua cara, né? É horrível, isso não é humanizado, né? Sim. Ainda bem que tudo isso está sendo foi revisto, as universidades, as faculdades estão revendo isso e tem se trabalhado muito essa questão humanitária, né? Fazer o atendimento humanitário do seu paciente ou usuário, certo? Então tá, Paula, nós encerramos mais esse bloco então. No nosso terceiro bloco nós vamos entrar já com ansiedade, tudo bem? Certo, pessoas? Então nós já voltamos.